Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal IAG Moçambique. É desta forma que queremos dar as boas-vindas a todos neste programa Esperança para a Vida. Para aqueles que não são inscritos, convidamos-os para se subscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este conteúdo com os demais, para que da mesma forma que este conteúdo tem sido uma bênção na sua vida, possa ser uma bênção na vida de outras pessoas. Hoje temos aqui a presença de nossos irmãos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Desde já dou as boas-vindas. Irmão Rogério, pode saudar os nossos irmãos que nos acompanham do outro lado de casa. Muito obrigado. É uma honra e um prazer enorme estar diante dos irmãos para juntos debruçarmos de assuntos ligados à Palavra de Deus. Muito obrigado. De igual forma, temos a presença do irmão Edson. Pode saudar os nossos irmãos. Muito obrigado, irmão Cipriano. Saudações a todos que nos acompanham de lá de casa para mais uma lição da Escola Sabatina. Amém. Também temos aqui a presença do irmão Oscar. Saudações, amados. A paz do Senhor seja com todos vós. Aqui estamos nós. Vamos nos dar a lição da Escola Sabatina. Fica aí conosco até o fim. Amém. E vamos pedir ao irmão Rogério para nos dirigir uma oração para iniciarmos com o estudo da lição. Maravilhoso és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Toda honra e glória vai para ti, Senhor. Pedimos a sua presença nesse exato momento, porque queremos estudar a tua palavra. Pedimos também que possa estar com os nossos irmãos lá em casa. Em nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. Depois de termos estudado a lição número 6, que falava de uma vida de oração, hoje vamos para a lição número 7, que tem como título A Oração na Prática. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Salmos 62, no versículo 8. Peço para um irmão que possa ler este verso áureo. Assim diz a palavra do Senhor: confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Quando nós vimos na lição passada, vimos que a oração é o abrir o nosso coração a Deus como nós abrimos a um amigo. E vimos que o que nos conecta no céu é justamente a oração. E aqui o autor traz uma ilustração de uma imagem que mostra isso, uma vida diária de oração, onde nós, na medida em que vamos caminhando com Deus, nós vamos passando tempo com Deus, nós passamos a ter muita coisa para conversar com o nosso Deus através da oração. E quando nós olhamos para essa imagem, é como se o homem estivesse a subir para o céu, mas através desse exercício de oração que ele vai praticando no seu dia a dia. E quando nós atingimos a maturidade espiritual, vamos perceber que a oração é o elemento muito essencial na nossa vida, sem o qual nós estamos desligados do céu. Então, aqui o autor acaba colocando uma questão que queremos convidar aos nossos irmãos que nos acompanham para refletir em casa. Como é que é a sua vida de oração? Muitas das vezes as pessoas dizem que oram pouco, porque não têm muito para dizer ou muito para falar com Deus. Mas onde é que nós podemos achar palavras certas para conversar com o nosso Deus? Certamente é na sua palavra. Se nós estudarmos a Bíblia e juntarmos com a oração, nunca vão nos faltar palavras para nos dirigirmos ao nosso Deus. Gostaria de saber dos irmãos se há alguma coisa interessante que os irmãos acharam aqui neste título, a oração na prática. O que seria isso aí? Bom, quando nós falamos da oração na prática, é um ato, não é, de transformar a leitura da Bíblia em um diálogo vivo com Deus. Então, presta atenção que existe uma interdependência entre a oração e as Sagradas Escrituras. Porque quando nós oramos, nós é que falamos com quem? Com Deus. Mas quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, Deus é que fala conosco. Presta atenção que existe uma interdependência entre a oração e também com a Bíblia. E não só, aqui encontramos o salmista a dizer que nós temos que confiar nele em todo o tempo. Aqui encontramos uma súplica, encontramos uma adoração, encontramos um louvor, encontramos um reconhecimento de Deus através da oração. Por essa razão que no livro de 1 de Timóteo, capítulos 2, versículos 1 e 2, aqui encontramos, diz que antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.
aqui mostra que, na verdade, a oração também é acompanhada pelas ações de graça. Eu vejo a oração como se fosse um ato de misericórdia de Deus para com os seres humanos, porque ela estabelece a comunicação de um homem pecador com um Deus santo. Então Deus abre as portas dos céus para que nós possamos nos comunicar com Ele. E esse meio é a própria oração. Veja só que é na oração que nós podemos colocar a Deus aquilo que são os nossos anseios, aquilo que são os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de êxito, mas também as nossas dificuldades. Eu gostaria aqui de ler um texto, Testemunhos para a Igreja, volume 4, que diz assim, 443. Se os jovens sentirem sua dependência de Deus a cada momento e cultivarem um espírito de oração, um respirar da alma a Deus em todo o tempo e em todos os lugares, poderão melhor conhecer a vontade de Deus. Então, o que nós encontramos aqui nesse texto? Que a oração ela deve ser um respirar da alma. Assim como o nosso corpo necessita do oxigênio para podermos, obviamente, viver, assim a nossa espiritualidade precisa da oração para que nos possamos manter em um relacionamento ativo com Deus. Então, este é um privilégio que, como seres humanos, nós temos, que Deus nos confere, a oração. Nesta lição, nós vemos algo muito fundamental. Conforme tem-se dito, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ao analisarmos, em princípio, essa imagem aqui, o que nós podemos dizer é que quanto mais falamos com Deus através da oração, mais nos aproximamos do céu. Mas o que nós percebemos é que no relacionamento, quando se inicia uma relação, uma amizade, geralmente as pessoas têm poucas palavras, se limitam no bom dia, como é que tu estás, e no fim até amanhã. Mas quanto mais esta amizade vai crescendo, desenvolve-se uma conversa que pode levar horas, até horas, mesmo pela distância, as pessoas continuam se comunicando através de várias plataformas que existem. Não é diferente na vida espiritual. Nós podemos estudar a palavra de Deus, não termos um hábito de fazer orações que é conversar com Deus. Mas quanto mais nos aprofundamos nesta amizade, neste relacionamento com o nosso Deus, também poderemos levar muitas horas a conversar com esse Deus. Então, aqui nós vemos que a oração passa a desempenhar uma parte do tempo na nossa vida. Significa que a oração torna-se prática, porque não é apenas um momento em que nós fazemos pedidos, mas esperamos para ouvir também o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Daí que a oração é importante. Nós, como os ramos, precisamos estar ligados diretamente através da seiva, que é o Espírito Santo, enquanto nós oramos. Então, nós, quando oramos, abrimos nosso coração a Deus, mas também temos que ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. É interessante que, quando nós olhamos para este verso para memorizar, e falando de que nós devemos confiar em Deus em todo o tempo, para que duas pessoas confiem uma na outra, isso leva tempo. O tempo em que essas duas pessoas devem conviver juntos para poderem se conhecer melhor. Então, a Bíblia nos apresenta vários homens e mulheres que passaram tempo com Deus e desenvolveram um relacionamento com esse Deus ao ponto deles confiarem em Deus em todo o tempo. O que significa que nós também devemos desenvolver uma comunhão com o nosso Deus no momento de paz, para que quando chegar o momento de crise, nós continuemos a confiar em Deus. E um exemplo claro é Elias, que orou em meio à crise. Olhando para esta lição que o autor nos leva para o confronto no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal, e olhamos também para a questão da oração feita por Elias. Que lições nós podemos extrair para o povo de Deus que vive no tempo do fim? Muito bem. Tenho uma citação que diz o seguinte: aquele que nada faz além de orar, em breve abandonará essa prática. Não foi aquilo que aconteceu com o profeta Elias. Elias tinha uma vida de oração. Encontramos que depois de Deus suprir todas as suas necessidades, tanto necessidades físicas, assim como necessidades espirituais, aqui encontramos um desânimo de Elias após a vitória. Quando eu vou para o livro Patriarcas e Profetas, não é? Aqui temos algo que aconteceu com o profeta Elias. Por exemplo, Elias, ele orou a Deus e nem primeiramente ele teve que consultar a Deus. O que diz aqui? Diz que as palavras do profeta tiveram um cumprimento que é imediato. Os que a princípio estavam inclinados a escarnecer o pensamento da calamidade,
logo tiveram ocasião para reflexão séria, porque depois de poucos meses a terra, não refrigerada pelo orvalho, nem pela chuva, tornou-se ressequida e secou-se a vegetação. Isso encontramos no livro de Profetas de Reis, capítulos 9, página 59.1. Agora, aqui encontramos que Deus, só por causa de uma oração de um justo, Deus teve que fazer o quê? Teve que responder a esta oração. E aqui encontramos também o cuidado do próprio Deus, porque nós entendemos que grandes líderes podem enfrentar crises, não é? E depressão. Foi exatamente o que aconteceu com quem? Com o profeta Elias. Aqui encontramos que o Elias teve o quê? Teve medo da ameaça de Jezabel e foge para o deserto, não é? Então encontramos um líder que fugindo para o deserto por causa do medo de Jezabel, mas Deus teve que suprir a necessidade do Elias. Aqui encontramos que não porque Elias não estava com Deus, Deus sempre estava com Elias, mas ele ficou com medo e não chegou de perguntar a Deus o que devia fazer naquele momento. Aqui é importante que continuemos a orar. Deus estava com Elias, pese embora ele tenha se deixado de levar por medo, não é? Por causa de Jezabel. É interessante aqui a experiência do Elias, porque nós encontramos o Elias antes do desânimo, um Elias muito corajoso, que acabava de defrontar os profetas de Baal. Então, mas depois ele passa por um momento de crise. Agora, o que me chama a atenção é a oração da fé que ele fez quando estava, de fato, defrontando os profetas de Baal. Essa oração é registrada em 1 Reis, capítulo 18, versos 36 e 37, que diz assim: Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então, qual era o propósito central da oração de Elias? Era fazer com que o povo reconhecesse que Deus é Deus. Elias estava preocupado com a situação espiritual do povo de Israel. O povo de Israel estava em apostasia. Então, Elias foi orar primeiramente para que Deus pudesse fechar as portas do céu de modo que não chovesse. Então, isso se concretizou porque ele, de fato, fez uma oração da fé. Deus ouvia os pedidos de Elias, porque as orações de Elias entravam em conformidade com o zelo de Deus. Então, após ele estar de frente dos profetas de Baal, faz essa oração, Deus, mais uma vez, ouve e atende a sua oração, enviando o fogo para consumir o sacrifício. Então, isso nos mostra um Elias muito ativo na fé. A serva do Senhor, no livro Patriarcas e Profetas, 77, diz assim: Foi porque Elias era um homem de grande fé que Deus pôde usá-lo nesta grave crise na história de Israel. Então, Deus usou Elias porque Elias, de fato, era um homem de fé. Então, Deus correspondia às orações dele porque ele andava em conformidade com a sua vontade. Agora, entrou em desânimo Elias. Por que Elias entra em desânimo? Nós precisamos entender o que, de fato, estava por detrás desse desânimo. Elias, quando ele fez aquela oração e Deus atendeu, e todos, de fato, reconheceram que Deus é Deus, conforme está nos versos 39 de 1 Reis 18, que diz: O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o povo reconheceu que, de fato, Deus é Deus através da oração de Elias. E veja só que depois disso o Acabe também esteve com Elias. Subiram juntos lá no monte, e o Acabe, por acaso, comeu, porque estava, de fato, muito tempo se passava depois daquele evento que aconteceu com os profetas de Baal. Então, depois disso, Elias tinha a certeza de que Acabe estava convencido de que Deus é Deus. O que Elias esperava? Elias esperava que Acabe, na sua posição de líder, pudesse influenciar o povo a entrar nas reformas. Mas, infelizmente, não foi assim. O que aconteceu é que, para além dele esperar reformas imediatas, o que houve? Um decreto contra ele. E isso trouxe nele desânimo. E a serva do Senhor fala sobre as expectativas que Elias tinha. Com a exterminação dos profetas de Baal, estava aberto o caminho para uma poderosa reforma espiritual entre as 10 tribos do rei do norte. Elias havia exposto o povo à sua apostasia. Tinha-os convidado a humilhar o coração e tornar-se para o Senhor. Então isso trouxe expectativas positivas da parte de Elias. Mas o que aconteceu?
Elias havia esperado muito do milagre produzido no Carmelo. Supusera que depois daquela exibição de poder de Deus, Jezabel não mais teria influência sobre a mente de Acabe e que haveria uma imediata reforma do povo de Israel. Mas não foi o que aconteceu. Para além de uma reforma, o que houve? Um decreto de perseguição. E isso trouxe um desânimo no coração daquele homem que antes foi fervoroso em pedir a Deus para provar que ele é verdadeiramente Deus. Então, isto pode de fato acontecer conosco também nos nossos dias. Obviamente, enquanto nós vamos nos consagrando, enquanto vamos orando, oramos pela igreja, oramos pela situação espiritual da igreja, nós podemos suplicar a Deus que faça as reformas necessárias para este tempo, porque nós sabemos que também somos um Elias antitípico. Existem reformas que também devemos fazer neste tempo. Mas, infelizmente, as atitudes que às vezes alguns podem tomar, que sejam contrárias àquilo que nós esperamos, podem gerar em nós um desânimo à semelhança daquilo que aconteceu de fato com Elias. Existe uma questão muito fundamental aqui a observarmos. Nós temos dificuldades pela frente, mas se nós somos fiéis a Deus, independentemente da circunstância, sempre iremos confiar no Senhor. Então, ao lermos esses textos, sempre me aparece em mente o que diz lá a última mensagem angélica. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, Elias confiava em Deus, nunca duvidara ele do poder divino. Mas por causa das situações veio o desânimo, mas mesmo assim ele continuou firme. Agora, reparem algo fundamental, queridos irmãos. Deus atendeu a oração de Elias pela paciência e perseverança da parte dele. Significa, ele orou 7 vezes e na 7ª vez Deus respondeu. O que significa, nós não devemos, enquanto passamos por dificuldades, orarmos a Deus, acharmos que a resposta de Deus é tardia e nós abandonarmos o caso. Temos que confiar em Deus. No momento oportuno, Deus sempre vai se manifestar. Agora, lembrem, nós temos que vir no Espírito, na virtude de quem? De Elias, assim como veio João Batista. Enquanto existe uma grande crise, uma grande apostasia, nós devemos continuar a clamar ao nosso Deus para que Ele intervenha, porque está em causa quem? Deus. O ponto principal era assunto de adoração. O povo já havia abandonado e esquecido quem é o verdadeiro Deus. O Acabe tinha sido constituído como rei em Israel. Deveria ele, então, desempenhar um papel fundamental em levar o povo na contínua obediência dos mandamentos do Senhor. Mas, unindo-se a Jezabel, nós vemos que ele foi violando os princípios de Deus de tal maneira que aquele que era o profeta de Deus, a voz de Deus do Altíssimo, foi considerado como um perturbador. Então, quantas vezes nós vemos isso nos nossos dias? Quando Deus tem uma mensagem especial a dar ao seu povo, e quando os servos de Deus se levantam, são tidos como perturbadores. Então, eles não devem cessar as suas orações, pedindo a Deus força que vem do alto para se manifestar, e o povo voltar a reconhecer que não há outro Deus, senão este Deus que nós adoramos. A serva do Senhor, no livro Profetas e Reis, ela nos diz que são necessários hoje homens como Elias, Natã e João Batista. Nós conhecemos que João Batista veio na virtude do Espírito de quem? De Elias, reprovando os pecados do povo. Também foi tido como um perturbador. Mas nós vemos que a mensagem que ele tinha era de fato uma mensagem de amor. Uma mensagem que deveria levar o povo a reconhecer quem é Deus. Natã, ele não ocultou a verdade ao rei Davi. Ele disse qual era o pecado do rei. Ele mostrou ali. Nós vemos também aqui a mensagem de Elias. Ele trouxe de forma clara o que o povo deveria fazer concernente às reformas para que voltasse a reconhecer que só Deus é o único que deve ser adorado. Deus chama homens como Elias, Natã e João Batista, homens que levarão fielmente sua mensagem sem considerar as consequências, que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso signifique sacrifício de tudo que possuem. Quando vemos Elias aqui, ele a retroceder e a fugir, tendo esse desânimo, fugir da Jezabel, não significa total abandono e não reconhecimento de Deus. Eram as circunstâncias. Por isso Deus, mesmo neste desânimo, ele procura Elias, anima Elias, mostrando que é uma missão por cumprir. Hoje, nós, Adventistas de um dia, temos uma missão por cumprir ou não? Há um Acabe e há uma Jezabel. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para mostrar, estamos dizendo de forma clara, quando vemos a união da igreja e o Estado, representado pela união de Acabe e Jezabel, os Elias não devem fugir.
Os Elias não devem se esconder. É neste momento que eles devem sair, trazendo a mensagem para que o povo de Deus volte a reconhecer a Deus. Terminando aqui, diz a serva do Senhor, Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força e a coragem e a influência de todos são necessários, temem em tomar uma firme posição pelo direito. Ele chama homens que para se empenhem fielmente na batalha contra o erro. Nós precisamos estar firmes na plataforma da verdade, levantando firmemente a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, chamar o erro pelo próprio nome, para que aqueles que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz possam ver que não há outro Deus. Se existe uma preocupação, se existe o desejo de vermos a igreja levantar e pregar as 3 mensagens angélicas, precisamos orar constantemente a Deus. Orar sem cessar. Conforme temos dito, muita oração, muito poder, e pouca oração, pouco poder. Nós vimos isso a se manifestar exatamente no ministério de Elias. Amém. É interessante quando olhamos para este encontro no Carmelo. Aqui foi um momento de decisão. E quando olhamos para a própria Bíblia, em várias situações, nós vemos que o povo de Deus esteve mergulhado numa situação de tempo de decisão. Exato. Quando, por exemplo, olhamos para essa questão aqui, o irmão já avançava a questão da adoração, e justamente Elias aparece e diz que se Deus é Deus, devia se seguir a ele, mas se Deus for o Baal, que deviam seguir a Baal. Mas o que me chama mais de atenção é que, no meio das orações que nós fazemos, invocamos a Deus, a Bíblia aqui nos mostra que Deus não se manifesta no barulho. Deus não se manifesta no barulho. Quando observamos como é que os profetas de Baal faziam suas orações, supostamente para que fossem atendidas por seu Deus, eles gritavam. E Elias até zombava, dizendo que se calhar Deus está a dormir, viajou, não ouviu. E eles gritavam, e a Bíblia diz que se retelavam. Hoje em dia, será que não conseguimos ver isso dentro das denominações, quando as pessoas estão em orações, entram em convulsões, se atiram? Quer dizer, é um relato claro daquilo que aconteceu no passado, mas Deus mostra que Ele não se manifesta no barulho, mas sim no silêncio. Então, nós precisamos, tal como Elias, fazermos o que a Bíblia nos manda, tirando a questão dele ter medo. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Por que que nós, sendo o povo que irá pregar a mensagem em virtude do Espírito de Elias, não devemos desanimar, mesmo em meio à crise, nem devemos ter medo? Exato. 2 Timóteo, capítulo 1, 7, diz que porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Então, Deus não nos deu um espírito de medo. Devemos ser pessoas corajosas, sairmos e pregarmos a mensagem tal como Deus nos deu e deixarmos as consequências com Deus. Então, nós vimos também outros homens como Daniel. Em meio à cova de leões, a sua oração foi atendida. Os seus companheiros, em meio à fornalha ardente, que era uma crise para eles, a sua oração foi atendida. E mostra que tipo de Deus nós adoramos. É um Deus pessoal que Ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Não sei se gostaríamos de dar mais um acréscimo nesta lição antes de avançarmos para outra lição. Bom, eu gostaria de dar um acréscimo, porque percebo que, na verdade, quando vejo a história desde a criação dos céus, da terra e do homem, e segundo a imagem e semelhança de Deus, encontramos que Deus sempre teve remanescentes, não é? Mesmo no tempo de dilúvio, Noé e a sua família foram salvos, não é? Aqui dava exemplo da Babilônia, do exílio, Daniel, não é? E os seus amigos, não é? Eles foram o quê? Foram remanescentes depois da destruição de Jerusalém com o rei Nabucodonosor. E nos tempos também de Elias, houveram remanescentes, porque Elias, ele pensou que fosse ele sozinho salvo, não é? Porque Jezabel, é claro que matou muitos profetas, não é? Então ele pensou que só ficou quem? Ele mesmo. Mas encontramos Deus a responder a Elias: não, Elias, ainda temos 7.000 profetas e não dobraram seus joelhos ao Baal. Agora, quando nós vamos para o livro Patriarcas e Profetas aqui, encontro um profeta
que arriscou a sua vida, não é, para esconder os profetas de Deus. Aqui diz o seguinte: fracassando em seus esforços contra Elias, Jezabel determinou vingar-se, matando todos os profetas de Jeová em Israel. Nenhum devia ser deixado vivo. A enfurecida mulher executou o seu propósito no massacre de muitos servos de Deus. Nem todos, entretanto, pereceram. Obadias, mordomo da casa de Acabe, mas fiel a Deus, tomou 100 profetas e, com risco da própria vida, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Olha, queridos, nos tempos em que vêm, nós também seremos sustentados de pão e água. Nós seremos o quê? Perseguidos. Aqui mostra que o Espírito Santo ainda, não é, estava perante o quê? Perante este profeta Obadias, que em nenhum momento se deixou elevar pela quê? Pela Jezabel. Jezabel, o que tipifica? Tipifica o próprio Satanás, não é? Quem era o Acabe? Acabe foi um homem influenciado pela sua esposa Jezabel, e depois ela teve que aperfeiçoar o caráter, que o caráter dele se assemelhou ao caráter da própria Jezabel. Não é? Olha, queridos, a influência que as nossas esposas podem ter na relação com os seus maridos. Foi o que aconteceu com o rei. Não estou a dizer que isso frequentemente acontece, mas nós temos que entender quais influências as nossas mulheres podem desempenhar para com os seus maridos. Existe um ponto que nós podemos ainda analisar nessa questão aqui, é que Elias deveria dar uma mensagem direta que deveria levar o povo a refletir e reconhecer quem é Deus. Então, os profetas de Baal tinham uma outra mensagem contrária, tinham uma mensagem mais de paz, paz e unidade. Então, a mensagem de Elias, no contexto exato, parecia que Elias não tivesse amor, por isso ele foi considerado como um perturbador. Então, quantas vezes hoje, ao pregar-se uma mensagem que aponta o pecado pelo próprio nome, dizem que este irmão ou este indivíduo não tem amor? Escutemos o que diz a serva do Senhor a respeito disto, no livro também Patriarcas e Profetas. Diz que os pastores que apreciam agradar aos homens, que proclamam paz, quando Deus não falou de paz, bem deveriam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Então, Elias teve coragem suficiente para poder chamar o pecado pelo próprio nome. E Elias estava a demonstrar amor. Porque quando os homens violam os princípios de Deus, levanta-se o que? A ira de Deus. Mesmo assim, a ira de Deus é derramada com misericórdia, mostrar que Deus tem amor. Agora, continuando a serva, o Senhor diz aqui: não é por amor ao próximo que eles abandonam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmos e amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação das almas. Assim mostrou Obadias. Obadias, porque amava a Deus e condenava a mensagem de quem? De Jezabel. Quando Jezabel começou matando os profetas, ela escondeu esses profetas porque tinham a palavra de Deus. Então, nem todos foram massacrados, nem todos morreram. Homens fiéis e sinceros, até o tempo de fim, Deus usará para preservar o que? A sua mensagem. Quando as almas estão em perigo, os ministros de Deus não considerarão o eu, mas falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. Então, nós vemos muitas das vezes as pessoas querem dar uma mensagem para agradar a membresia, mas se esquecem do que está em Apocalipse. Os covardes não herdarão o reino dos céus. No momento que é necessário que haja coragem de enfrentar o iceberg de frente, alguns preferem virar e deixam uma onda de apostasia infiltrar-se na igreja e a igreja está em mornidão. Esse é o estado de Laodiceia. Porque Deus quer homens que, ainda que haja crise, as lições de Elias devem nos trazer este ânimo. Orar a meio à crise, confiando no Senhor, que é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Ele sempre vai responder positivamente às nossas orações. Eu gostaria também de acrescentar aqui, lendo o texto de Malaquias 4, verso 5, conforme aquilo que já foi dito aqui, que existe um Elias típico para o tempo do fim, que representa o povo de Deus remanescente. Diz assim, verso 5, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. Então isso nos prova que, de fato, antes que Cristo venha na sua segunda vinda, há de se levantar o Elias. E veja só que as condições que se encontravam para o Elias literal
são as mesmas condições que vão se encontrar para nós. Haverão também profetas de Baal, dos quais também teremos que defrontar, que simbolizam os falsos profetas, que, conforme mostrou o irmão, as suas formas, a sua religião é baseada numa religião mais emocional do que, essencialmente, uma religião racional. E não só, tem uma Jezebel, que também é um simbolismo de uma entidade que vai se levantar também no tempo do fim, que representa o sistema católico, a Igreja Católica. Nós bem sabemos que o Apocalipse capítulo 17 fala de uma mulher prostituta, que tem na sua testa escrito Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Isso para dizer o quê? Que é um símbolo de um sistema que se reveste do cristianismo, mas ensina doutrinas que não vão de acordo com o cristianismo. E não só, temos o Acabe, que detinha o poder secular da época, que representa o Estado. E se nós formos a ver a união entre o Acabe e a Jezebel, é uma união entre a Igreja e o Estado. Aqui nos mostra a história de Elias, que a união entre a Igreja e o Estado vai trazer o quê? Perseguição contra o povo de Deus. Então nós devemos, como povo, estudar bem a história de Elias e perceber, e termos atitude semelhante a de Elias, para podermos resistir em meio à crise que se aproxima para o povo de Deus. É interessante que essa união entre a Igreja e o Estado, descrito aí em símbolos de Jezabel e Acabe, quando nós olhamos para Acabe não era apenas um homem, diríamos, um gentio, mas sim ele professava a fé de um verdadeiro Deus, para dizer que nesses tempos, esse Estado que vai se unir a essa igreja é um Estado que se identifica com a questão do cristianismo. Estamos a falar dos Estados Unidos de América, para que haja a apostasia nacional. Por isso, a questão central para queridos irmãos que nos acompanham é: vocês querem ser os Acabes ou querem ser os perturbadores de Israel? Deus quer chamar e quer levantar homens, independentemente de serem chamados de perturbadores de Israel, estarão a fazer aquilo que é a sua vontade. Então, nós devemos levantar com força e coragem para anunciar a mensagem dos 3 anos, de modo que as pessoas possam ser preparadas para o grande encontro com o seu mestre. Quando nós avançamos, encontramos situações em que, aparentemente, Deus não responde às nossas orações, não é? Estamos na lição da segunda-feira. E aqui nos trazem o exemplo dessa grande mulher. Estamos a falar da Ana, que nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Até podemos ler. Versículo 10. 1 Samuel, capítulo 1, diz o seguinte: E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Quando nós olhamos para esse evento, podemos dar continuidade à leitura. Nós encontramos uma mulher que tanto almejava ter um filho. Mas será que ela foi respondida de imediato? Como é que nós podemos olhar para essa experiência que ela teve? Será que se nós estivéssemos no lugar dela, nós estaremos a dizer que Deus não está a atender às nossas orações? Então, como é que nós podemos entender essa questão do tempo de Deus? A resposta pode ser imediata e a resposta não ser imediata. Como é que nós podemos entender, principalmente quando a resposta não é imediata? Bom, Deus conhece os nossos corações, não é? Ele sabe se, na verdade, o que nós estamos a pedir é para o nosso benefício, ou é para a nossa salvação, ou não. Não é? E olha a oração da Ana, não é? Até Ana foi ter com Eli, não é? E o Eli pensava que a Ana estivesse o quê? Estivesse embriagada, não é? Mas ela disse que eu não estou embriagada, simplesmente estou a orar para quem? Para o meu Deus. E Eli, de uma forma abstrata, digamos assim, ele diz as seguintes palavras: que a sua oração seja o quê? Seja feita, não é? Aquilo que você pediu, que se cumpra. Mas cumpriu-se ou não? Cumpriu-se, porque a posterior, a Ana teve um filho, não é? Que esse filho chamou-se Samuel, o grande profeta de Israel. E também este profeta
acabou dizendo os pecados do rei Saul. E não só, eu vejo aqui algumas orações que Deus não responde, não é? Orações essas que as motivações são erradas. Por exemplo, quando eu vou para o livro de Provérbios, capítulo 28, versículos 9, nos diz o seguinte: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis ou são abomináveis. Então, quando nós desobedecemos a palavra de Deus ou a lei de Deus, as nossas orações são abomináveis perante a Deus. O que nós devemos fazer? Devemos depender, não é, de Deus. Deve haver uma submissão em nós. E a oração eficaz flui de uma vida de obediência e submissão total a quem? Ao nosso Deus. Por essa razão que Deus respondeu à oração, tanto da Ana, respondeu à oração do profeta que nós estamos a falar agora, não é? Profeta Elias, e também respondeu à oração de Josué. Quando eu vejo o Josué, capítulos 10, eu vejo que Deus ainda pode responder às nossas orações nos dias de hoje. Um pecador como nós, e Deus responder à oração em que o sol para e a lua não sai. Que Deus é esse? Estão a perceber, não é? Que responde à oração de um pecador como eu. Então, eu sei que Deus é o mesmo, por essa razão que Ele diz que Ele não muda, ainda continua sendo o mesmo Deus. Então, esse Deus ainda pode responder às orações nos dias de hoje. Eu gostaria que os irmãos que vão comentar pudessem também abordar um aspecto muito importante, porque em Isaías 59, versículo 1, encontramos que Deus não é surdo para que não possa ouvir. Então, quando nós olhamos para esse aspecto e olharmos para a questão da Ana, não desanimar, continuar a fazer a sua oração constante. Qual é o ensinamento que nós podemos aplicar na nossa vida para que possamos ter sucesso dentro daquilo que são as nossas orações? Porque se realmente Deus não é surdo para não ouvir, por que muitas das vezes nós, quando oramos, não conseguimos ter as respostas às nossas orações? Eu acho que é uma pergunta pertinente, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: Deus ouve todas as orações, conforme o texto que o irmão acaba de citar. Deus ouve todas as orações, mas a forma como Deus responde nem sempre vai de acordo com a nossa vontade. Quando nós vamos analisar a situação da Ana, nós vamos ver que a Ana era a mais amada do seu esposo, mas o seu esposo tinha 2 mulheres e a outra mulher dava filhos. E nós bem sabemos que na era antiga do povo de Israel, dar filhos era um sinônimo de, vamos assim dizer, de bênçãos da parte de Deus. Mas a Ana não tinha essa bênção de forma especial. Ela passava muita humilhação diante da sua rival. E isso fazia com que ela se sentisse excluída dentro do próprio casamento. E veja só que essa humilhação que ela passava levou a ela a se humilhar à presença de Deus, que é uma condição fundamental para que nós possamos nos sujeitar a Deus. A humilhação do próprio eu. Ela teve que deixar o eu de lado. E veja só como é que ela deixa o eu de lado. A sua oração nos mostra isso. Porque quando ela vai orar a Deus, ela pede que o filho que ela vai ter não seja para ela, mas seja dedicado ao Senhor. Então, isso é uma forma como nós devemos entender que as nossas orações devem ir de acordo com a vontade de Deus e também devemos nos sujeitar a Deus e deixar o eu, abnegarmos-nos daquilo que são os nossos próprios interesses. Essas orações Deus atende conforme nós dirigimos. Agora, muitas das vezes as nossas orações parecem, porque veja só que o autor diz, parecem não ser respondidas. Mas Deus responde todas as orações. Só que a resposta pode não ir de acordo com as nossas expectativas. Agora, o que acontece é que, quando Deus responde, ou demora, aparente demora, muitas das vezes Ele tem um propósito muito especial para poder nos fazer crescer na fé. Porque se formos a ver, o caso da Ana não é o único. Temos a Raquel, temos a Rebeca e a Sara. E todas essas fazem parte de uma linhagem messiânica. Todas elas foram prometidas que, através delas, todas as nações seriam abençoadas. A linhagem messiânica viria através delas. Mas elas eram estéreis a priori. Então, o que era necessário se fazer? Que orassem, porque a promessa de Deus estava lá. Elas precisavam acreditar naquilo que Deus prometeu para que pudesse se cumprir. Então, Deus, quando leva tempo em não responder às nossas orações, Ele espera que nós possamos amadurecer em questões espirituais, amadurecer na fé, amadurecer na confiança de que Ele é um Deus que nos ouve. Então, esta é a experiência que nós podemos ter aqui da Ana. Existem lições importantes a serem retiradas neste contexto da situação da Ana. Porque
porque antes mesmo de falarmos da Ana, temos que perceber que o seu marido, Elcana, era um levita, era fiel a Deus, mas nessa circunstância ele acabou não tendo fé, não demonstrando fé a Deus ao requerer uma segunda esposa. A serva do Senhor diz que Elcana teve falta de fé, porque era reconhecido quem era sua esposa Ana. Na comunidade em que Ana vivia, não se via uma mulher de um caráter tão firme nas coisas espirituais como Ana. Mas, infelizmente, ela não concebia. O que estava por detrás? Um grande conflito desenrolava-se ali, tanto para Ana, Elcana e a Penina. Por várias vezes, Satanás usava a Penina para que pudesse levar o espírito da Ana a ser mais abatido. E havia uma apostasia no povo de Israel. Lembra quando a Ana entra para fazer a oração no templo? Há uma reclamação da parte dos sacerdotes. Como é que tu apareces embriagado nessa hora? Você vê que no contexto em que se vivia, muitos iam ao templo embriagados para fazer a oração. Já havia uma apostasia tal, mas ainda haviam homens de fé, como Elcana, bem como a própria Ana. Mas Elcana, ao trazer ou ao buscar a segunda esposa Penina, ele demonstrou falta de fé no Senhor. Deveria confiar, orar em Deus para que aquela bênção pudesse chegar. Mas era Satanás que estava por detrás daquele grande conflito, usando a Penina para subjugar esta mulher fervorosa que era Ana. Assim diz a serva do Senhor, patriarcas e profetas. O fato de Elcana ter buscado uma segunda esposa foi falta de fé. Mas este passo, motivado pela falta de fé em Deus, não trouxe felicidade. Elcana não era feliz pelo fato de ver a Penina sempre a humilhar a Ana. E ele amava a Ana como a primeira esposa pelo caráter que ela demonstrava. Mas Satanás é que buscava sempre frustrar. Diz aqui, esta cena é repetida várias vezes, não apenas nas primeiras reuniões, mas sempre que as circunstâncias ofereciam uma oportunidade para a Penina se exaltar às custas da sua rival. O procedimento dessa mulher pareceu a Ana uma prova, quase além da sua capacidade de suportar. Satanás a empregou como seu agente para assediar e, se possível, exasperar e destruir uma das fiéis filhas de Deus, que era a Ana. Existe um poder grandioso na oração. Nós vemos aqui a Ana orando fervorosamente. Nosso grande adversário está constantemente procurando manter a alma perturbada longe de Deus. Um apelo ao céu pelo mais humilde santo deve ser mais temido por Satanás do que decretos dos governos ou mandatos de reis. Significa quando uma pessoa fiel dobra o joelho e clama ao céu, o céu está disposto a atender a essas orações. E esta oração do indivíduo fiel é tão poderosa que faz Satanás tremer. É por isso que muitas das vezes ele traz essas dificuldades. Mas temos que fazer das dificuldades uma oportunidade para nos achegarmos cada vez mais de Deus. E quando essas circunstâncias acontecem, Satanás e todas as hostes inimigas entram em perplexidade. Porque quando um justo faz uma petição ao Senhor, o céu se comove para responder a essas orações. Muito certo. E o autor aqui acaba deixando um fator que achei interessante, quando diz que a forma como nós reagimos, né, digamos, a demora, a suposta demora em Deus responder às nossas orações, tem a ver com a imagem de Deus que nós temos. Quando nós temos a imagem de um Deus que está longe de nós, está distante, provavelmente a consequência ou o resultado de tudo isso é acabar por nos desviar. E muitas das vezes tem sido assim. As pessoas buscam Deus em momentos de aflições, não quando está tudo bem na sua vida. Eles não têm um relacionamento com esse Deus. Eles não conhecem esse Deus, mas simplesmente querem que Deus resolva um problema que aparece na vida dessas pessoas. Mas muitas das vezes Deus quer que, através desse problema, você desenvolva um relacionamento com Ele, tenha a oportunidade de lhe conhecer. E quando aparentemente não vê uma resposta imediata, a pessoa reage de forma negativa. Mas nós não devemos reagir de forma negativa, devemos ser constantes na oração e firmes. Então, a questão da cosmovisão de Deus, isso é muito importante, porque ela é determinante para que nós possamos ou prevalecer ou desistir na questão da busca ao Senhor em oração. Então, se nós formos a ver, as motivações é que contam muito, muitas das vezes. Quando nós lemos o livro de Tiago, capítulo 4, versos 3, diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal,
para o gastardes em vossos deleites. Infelizmente, no mundo cristão nos dias de hoje, muitos têm uma imagem de um Deus que parece que é um Deus que só está para dar presentes. Oram a Deus quando querem alguma coisa. Um Deus de prosperidade, um Deus que satisfaz aqui que são os desejos que nós temos. Isso, muitas das vezes, é a imagem que o cristianismo tem trazido de Deus atualmente. Não, nós devemos ver que Deus requer de nós uma consciência em buscar. De buscarmos através de um culto racional e não um culto emocional. E veja só o que é interessante. O maior pedido que nós devemos fazer a Deus qual é? O Espírito Santo derramado sobre nós. Essa é a nossa maior necessidade, como pessoas individuais, mas também como igreja. Então, nunca devemos, na verdade, desvirtuar esse sentido, essa questão de Deus exigir de nós que nós possamos ir a Ele segundo a sua vontade. Então, as nossas motivações contam muito para ver se, de fato, buscamos a Deus para os nossos interesses ou buscamos a Deus para que possamos andar segundo a sua vontade. Por isso que devemos fazer uma introspeção, nos examinarmos e percebermos que a oração não faz Deus descer até nós, mas a oração nos eleva ao encontro do nosso Deus. Amém. Por isso que Jesus Cristo teve que ensinar a orar aos seus discípulos. Exato. Mas nós sabemos que antes mesmo dos discípulos se tornarem discípulos de Jesus Cristo, já frequentavam as suas sinagogas na altura. E lá também se oravam, mas encontramos esta lição que diz que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos já a orar. O que significa que hoje também nós podemos estar a orar de forma errada. Mas que lições podemos extrair, principalmente desta lição, sobre Jesus ter que voltar a ensinar os seus discípulos a orar? Muito bem. Nesta lição eu encontro o alicerce, não é, de toda a lição número 7, não é? Digo isso por quê? Porque eu percebo que, na verdade, o foco da oração é a conexão direta e de humildade para com Deus. Por que os discípulos tiveram que ir ter com Jesus? Nos ensine a orar. Porque eles perceberam algo diferenciado na oração de Jesus e na oração dos sacerdotes ou dos fariseus. Porque muitas das vezes as orações dos fariseus e dos sacerdotes eram orações egoístas, não é? Orações essas elaboradas, orações essas que mostravam o grau intelectual, não é? Mas quando eles viam a oração de Jesus, olhavam para o quê? Para a humildade do próprio Jesus. E não só. Aqui encontramos que é basicamente isso que em várias denominações religiosas. Aquele humilde ou aquela humilde irmão ou irmão na igreja, muitas das vezes não é dado espaço para orar. Não é por quê? Porque tem orações falhas, não é? Tem orações não elaboradas, enquanto que encontramos pessoas lá na igreja que aparentemente dizem que as orações são ouvidas por Deus. Então essa pessoa sim, vamos dar espaço para o quê? Para orar. Eu vou para o livro de Romanos, capítulos 8, versículos 26, para muito mais responder à questão de qualquer um, não é? Deus pode ouvir o que? A sua oração. Versículos 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Amém. Aqui o que nós encontramos? Aquelas orações, não é? Não elaboradas, aquelas orações em que são orações em que nós não conseguimos expressar em palavras. O que o Espírito Santo faz? Ele vai colocar as palavras que nós não conseguimos exprimir para Deus. Que meu filho, ele quis dizer o quê? Essas palavras. E Deus responde essas orações. Então, queridos irmãos, aquelas pessoas, muitas das vezes, que nós desprezamos, o juízo de Deus não cai na igreja, porque Deus atende aquelas orações daquelas pessoas desprezíveis. Então, qualquer um, conforme nós falamos que qualquer um faz parte do corpo de Cristo, e cada membro é importante para o crescimento da igreja. É importante que o pedido dos discípulos diante de Jesus nos ensina a orar, não é porque eles nunca haviam orado na sua vida, não é porque nunca haviam ouvido alguém orar, mas é porque eles viam uma grande distinção, conforme o irmão disse, entre as orações dos fariseus e as orações do próprio Jesus. Eles viam que a atitude de Jesus Cristo na oração não era simplesmente quando fosse em questões religiosas, mas Jesus orava em todo o tempo.
E em todo momento Jesus buscava um retiro para orar. Então, o que Jesus depois fala? O que nós podemos aprender daquilo que Jesus ensina a eles na oração? Em essência, é que a oração deve ser uma expressão de pensamentos sinceros, o abrir do coração e da alma a Deus. É isso que Deus requer de nós. Então, Deus requer de nós um espírito quebrantado, conforme diz lá em Salmos 51, verso 17. O abrir do nosso coração a Deus de forma humilde. É isso que Jesus diz, ensinou a eles. Se nós formos a ver, Jesus diz que quando vocês orarem, vão a um lugar secreto. Mas o que os fariseus faziam? Oravam, faziam orações públicas, em praças públicas, para que fossem vistos como religiosos. Então, a oração, as motivações da nossa oração não podem ser externas, mas devem ser internas, porque é um momento em que nós nos comunicamos com o nosso Deus. Nesta lição aqui eu vejo algo muito importante que nós podemos enaltecer aqui. Vejam que Jesus Cristo disse aos discípulos que de todos nascidos de mulher, ninguém foi igual a João. Mas quando os discípulos vão ter com Jesus, querem aprender a orar, eles já conheciam e já tinham visto, já tinham experiências da oração dos fariseus. Mas eles fazem uma referência especial aqui. Ensine-nos a orar como João também ensinou os seus discípulos. Para dizer que eles tinham uma referência de como é que é a vida de oração, como é que é a oração na prática, porque conheciam e viam o ministério de João. Então nós podemos encontrar alguém ou vermos alguém na igreja que a sua forma de orar tem os elementos necessários para uma oração. Não é nenhum problema nós termos que aprender daqueles que oram e bem oram para também começarmos a desenhar a nossa oração. Há aqui uma lição muito importante. É necessário ensinar as pessoas a orar. Porque há pessoas que não sabem orar. Eu preciso ensinar essas pessoas a orar. Os pais, por exemplo, têm essa intenção de ensinar as crianças a orar, mas muitas vezes vemos crianças que não sabem orar. Porque podemos estar na igreja e o monitor de crianças pede que uma criança faça uma oração. Então a criança diz, Pai Nosso, abençoa esta comida, mas não tem comida ali. Para dizer que os pais ensinaram lá em casa é que no momento da refeição a criança vai orar, mas não ensinaram os contextos. Mas se tivesse momentos de meditação lá em casa, também iam ensinar a criança a distinguir os momentos. Que quando estamos para estudar a palavra de Deus, vamos pedir a Deus que nos envie o Espírito Santo para compreendermos o estudo da palavra. Mas em todas as circunstâncias, a criança vai dizer, abençoe esta comida, mesmo não se tratando de alguma refeição. Certo. Quando nós analisamos o Mateus capítulo 6, sobre esse ponto da questão de Jesus ensinar os seus discípulos a orarem, nós temos visto várias pessoas a repetirem esta oração. Sempre que se fala de oração, vai se repetindo a mesma oração. Eu gostaria que os irmãos pudessem tecer alguns comentários sobre essa questão de repetições, porque no versículo 7 de Mateus 6, Jesus diz que quando orardes, não useis de repetições inúteis. A exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Então, gostaria que pudessem também falar sobre a questão da oração, nessa perspectiva, as pessoas estarem a repetir a oração do Pai Nosso como uma oração normal que deve ser feita. O outro ponto é que se a oração é o que nos conecta ao céu, Satanás faz de tudo para nos desligar do céu através da oração. Mas como é que ele faz? Nos fazendo orando de forma que não agrade ao nosso Deus. Dentro do povo de Deus, nos últimos anos, temos notado orações um pouco mais contemplativas. Eu gostaria que os irmãos também pudessem partilhar sobre o perigo, não é? Dessas orações em que a pessoa deve esvaziar a sua mente, ficar em silêncio e contemplar certas coisas que ali são ditas. Talvez antes mesmo dos irmãos tomarem a palavra, o que eu quero chamar a atenção é que nós vemos que esta oração repetida dentro deste grande conflito. Satanás fez algo terrível que muitas vezes não percebem. A oração que Jesus Cristo ensina os discípulos a orar é tida como oração modelo, mas nas traduções bíblicas vem oração dominical. Então, só esta colocação de considerar a oração de Jesus Cristo como oração dominical faz que esta oração seja repetida de forma mecânica nos cultos ao domingo. Então, as pessoas perdem de vista a essência que Deus queria de fato ao ensinar os seus discípulos esta oração. Daí que surgem pessoas repetindo esta oração. Quando sempre falam que vamos orar, eles vão repetir de forma mecânica
esta oração, que era um modelo de ensino, de uma forma didática, o que é a oração. Mas dentro desse conflito, nós vemos que é Satanás, que fazendo um trabalho por detrás, dentro das suas traduções, foi levando que algumas Bíblias levem este título aqui, oração dominical. Mas lembre, queridos irmãos, não trata-se aqui de nenhuma oração dominical. É uma oração modelo que Cristo estava ensinando aos discípulos. Então, sendo uma oração dominical, aqueles que não conhecem a verdade, que infelizmente guardam o domingo ao invés de sábado bíblico, repetem essa oração porque é assim que Satanás deseja que eles o façam, mesmo desprovidos do que essa oração de fato deveria impulsionar os nossos corações a aceitar Jesus. Exato. Muito obrigado. É assim, a oração, conforme estava a dizer, irmão Oscar, é uma oração modelo. Nós costumamos interceder as nossas orações para o quê? Para o Pai. E depois terminamos em nome de Jesus. Não é? Por quê? Porque Jesus quer ser o nosso intercessor. É uma ponte que nos leva ao Pai. Muitas das vezes, nós encontramos pessoas simplesmente terminar no amém. Em nenhum momento eles vão colocar em nome de quem? De Jesus. Muitas das vezes também encontramos várias repetições. São vãs mesmo, repetições. Senhor, Senhor, toda hora, Senhor, Senhor, Senhor. Ou em outras palavras, não há nenhum conteúdo, é só o Senhor. Então, é importante que nós saibamos que as repetições vãs, não, em nenhum momento, essas orações chegam a Deus. Por exemplo, essas orações contemplativas que o irmão estava a dizer, existem orações, por exemplo, de confiança. Não é? Quando nós vamos para o livro de Salmos 23, aqui encontramos uma oração em que o próprio salmista diz o seguinte, fala, o Senhor é o quê? É o meu pastor, o quê? Nada me faltará. Encontramos uma oração de confiança. E aqui encontramos uma oração contra a ansiedade, não é? Que encontramos isso no livro de Filipenses, capítulos 4, versículos 6 a 7, que nos diz, Pai, eu apresento minhas ansiedades diante de ti. Enche meu coração com tua paz, que excede todo entendimento, guardando a minha mente em Cristo Jesus. E temos também uma oração de arrependimento, que cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito que é um espírito reto ou inabalável. Encontramos também uma oração de sabedoria, que encontramos no livro de Tiago, capítulos 1, versículos 5. Diz, Deus, a tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve fazer o quê? Deve pedir a si. Agora, por essa razão que as orações devem ser de acordo com o momento, não é? Se estou na igreja, qual é o momento? Não é? Qual é o significado da minha oração? Quando estou em casa, qual é o significado da minha oração? Conforme estava a dizer, oração de alimento. Então, a oração que deve lá ser intercedida é uma oração que vai de acordo com o momento. Não devo fugir da regra, não é, da oração de acordo com o momento e começar a colocar outras orações contemplativas, conforme o irmão estava a dizer. Eu queria tocar no ponto que o irmão Cipriano trouxe acerca das vãs repetições. Realmente nós vamos ver que, infelizmente, dentro do mundo cristão, as vãs repetições têm feito parte daquilo que são as suas orações. Eles fazem aquilo de forma persistente, como uma forma de dizer, Deus ouça aquilo que eu estou a dizer, como se Deus fosse surdo em algum momento. Os versos 8 nos dão a resposta. Diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então, fale apenas uma vez. Se nós estamos a considerar uma oração como um momento de comunicação, como uma conversa, em nenhum momento alguém conversa com seu amigo e repete as mesmas coisas toda hora. Então, nós devemos falar com Deus, conversar a Deus e não fazer as várias repetições. Até porque a questão de repetições, se nós formos a ver, buscar entender como é que funciona a questão da hipnose, nós vamos ver que a repetição é muito importante para que as pessoas fiquem hipnotizadas. Então, sendo assim, nós estamos a dizer o quê? Que as pessoas abrem um espaço para que fiquem hipnotizadas, para quê? Para que Satanás possa introduzir os seus pensamentos na mente daquela pessoa. Por essa razão que nos é exortado, nós prestamos a Deus um culto racional, atendendo que a oração faz parte também do culto. Então, nós devemos orar de forma racional e não de forma emocional. E não só, o maior perigo dessas orações contemplativas é que as pessoas, muitas das vezes, elas só oram. Se nós estamos a dizer que é um momento de conversa com Deus, a oração, então temos que esperar também ouvir o que Deus tem para nos dizer. Por isso que a oração sempre tem que ser acompanhada do estudo da palavra. Não é só oração. Devemos orar, mas também devemos dar espaço a ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então, aquele espaço aberto que nós temos é um momento em que nós devemos nos dirigir à palavra de Deus e não a pensamentos vazios, porque os pensamentos vazios dão espaço que Satanás mete as suas ideias na nossa mente. Ainda nesta senda,
temos que ver o perigo que existe na questão da oração centrante, oração contemplativa, porque mais elementos do espiritismo são introduzidos. Muitas vezes as pessoas dizem, antes de tu orares, procure alguns minutos apenas de silêncio. E neste momento de silêncio, quem ocupa o lugar é Satanás. Então há muito perigo em nós entrarmos nesta senda de oração centrante, oração contemplativa, porque isto nós vemos a repetir-se em movimentos como de yoga, por exemplo, em que a pessoa, ao invés de orar, ok? A pessoa primeiro deve se concentrar e olhar para uma parede branca. Então ali ele cria um espaço para poder comunicar-se com Deus. Isso não é bíblico. Isto vem desses clubes espíritas. Na verdade, orar é o reflexo daquilo que nós compreendemos ao estudar na palavra de Deus. Vemos as nossas necessidades. Nós vemos que Deus está disposto a atender as nossas orações se de facto nós pedirmos aquilo que vai de acordo com a sua vontade. Por exemplo, ele diz que ele está disposto para dar o Espírito Santo. Então, se nós orarmos para buscar o Espírito Santo, ele está disposto. Então, muitas das vezes, quando as pessoas entram na questão da oração centrante, oração contemplativa, dizem que é porque você primeiro tem que se esvaziar. Este termo se esvaziar, na realidade, quando se pensa na oração, é dar ou abrir um espaço para que então Satanás venha e ocupe o lugar de Deus. É tão perigoso, porque muitas das pessoas que iniciam essa experiência da oração centrante, oração contemplativa, muitas das vezes param de orar, apenas se comunicam com outros seres, que são seres espirituais, não sabemos se são demônios, sem eles passarem a saber. E muitos dos que entraram nesta senda começam também a orar em línguas. Logo percebemos que aqui, então, de facto, não era o método correto que Deus mostrou. Ele disse claramente, quando orardes, fazei desta e daquela maneira. Então, Cristo mostrou nessa oração modelo. Não falou aqui em nenhum momento de oração centrante, nem de oração contemplativa. Infelizmente, vemos agora em nossas congregações, há momentos que dá um anúncio triste, um anúncio, por exemplo, do desaparecimento físico de um certo irmão. E alguém diz, é para 2 minutos de silêncio. Então, nesse momento de 2 minutos de silêncio, o que de fato se pretende naquele momento de silêncio? Então nós vemos que aqui pode estar a se introduzir alguma lição de facto espírita que não nos leva a refletirmos aquilo que Deus deseja. Então há um grande perigo nas orações contemplativas, orações centrantes que fazem parte da nova teologia, não daquilo que Deus demonstrou, no assim está escrito, a lei é o testemunho. Por isso que o nosso apelo é que possamos examinar o que as Escrituras dizem a respeito da oração. Vamos ao Cristo e façamos o mesmo pedido que os discípulos fizeram. Mestre, ensina-nos a orar de acordo com a sua vontade. Porque há um perigo enorme quando nós esvaziamos a nossa mente. E para quem está nos acompanhar e não percebe muitas das vezes o que seria isso aí de oração centrante, há aquela oração que muitas das vezes tem se feito onde se convida as pessoas para ficarem de joelho, mas ficarem em silêncio e esvaziar a sua mente, não pensar em nada. Ou fica em silêncio e deve pensar numa palavra só e vai repetindo aquela palavra, mas em silêncio. Então, são orações muito perigosas, porque quando nós esvaziamos a nossa mente, nós abrimos espaço para que o inimigo possa tomar conta de nós. E as nossas decisões de se adorarmos a Deus ou não são tomadas através da nossa mente. O grande conflito é para ganhar a nossa mente. Então, precisamos cuidar da nossa mente. Conversar com o nosso Deus através da oração. E se nós não temos o que dizer, a lição da quarta-feira já propõe que a oração não é só para fazer peditórios a Deus. A oração pode ser para louvar a Deus, podemos também confessar os nossos pecados, fazermos os nossos pedidos e também darmos ações de graças. Como é que podemos fazer esses elementos dentro das nossas orações do dia a dia? Bom, aqui encontramos o exemplo de Daniel, mas o nosso Cristo é o modelo. Quando eu vou para o livro de João, capítulo 17, ele diz, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Temos uma oração sacerdotal de Jesus Cristo. Aqui encontramos também uma oração idêntica a esta, não é? No livro de Daniel, capítulos 9, de 4 a 19. Encontramos aqui um Daniel a interceder, não por ele mesmo, mas pelo povo. Daniel já havia resolvido a sua vida com Deus, mas ele quer que outros também possam resolver-se com Deus. Por exemplo, no versículo 5,
do capítulo 9 do livro de Daniel, diz o seguinte: nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Mas encontramos Deus a se manifestar em Daniel. Daniel sabia que Deus estava com ele, mas ele não orou por ele. Orou pelo quê? Pelo seu povo. Encontramos Moisés. Ele ora também pelo quê? Pelo povo. Aqui encontramos a adoração e o reconhecimento do quê? Da aliança. No versículo 2, aqui encontramos a confissão de quê? De pecados, não é? De Daniel. Daniel usa, não é? Os verbos, por exemplo, no plural. Pecamos, não é? E também praticamos, não é? Iniquidade. Então, aqui encontramos Daniel a usar o plural. Por essa razão que nós também, nas nossas orações, temos que contemplar os outros, não é? Temos que orar uns pelos outros, temos que interceder uns pelos outros. E também temos que reconhecer a justiça de Deus. Isso encontramos nos versículos 12, que diz o seguinte: cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Aqui encontramos o reconhecimento do quê? Da justiça de Deus. É claro, quando um pecador, não é, se corrompe, digamos assim, logo existirá o quê? Justiça de Deus. Existirá consequências por aquele pecado que se cometeu. E também o clamor, por quê? Por misericórdia. Aqui vamos por versículos 15. Diz o seguinte: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que rodeiam. Aqui encontramos o clamor pela misericórdia. Também nós temos que clamar pela misericórdia para que Deus possa nos imputar, digamos assim, as suas consequências. Bom, nós encontramos na oração de Daniel todos os elementos aqui apresentados: louvor, confissão, pedidos e ações de graça. Todos esses elementos estão inclusos, por essa razão que a oração de Daniel nos é apresentada aqui. Agora, o que é interessante é que quando nós vamos aos versos 4, nos mostra que Daniel louva a Deus. Louva a Deus porque Deus é o seu Criador, louva a Deus porque Deus é o seu Redentor, louva a Deus porque Deus é um Deus misericordioso. Então nós temos vários motivos de louvar a Deus. E o louvor faz parte da oração, faz parte da parte prática da oração. Nós devemos sempre estar a louvar a Deus. Nas nossas atividades do dia a dia, nós devemos louvar a Deus, porque louvar a Deus é como se nós estivéssemos a exprimir a nossa oração em forma de cântico. Então, nós precisamos sempre louvar a Deus. E nós temos hinos, pela graça de Deus, que Deus dá a nós como povo, como seu povo, que nós podemos usá-los para poder o louvar. Esses hinos, obviamente, falam da sua grandeza, falam também do seu amor redentivo. Então, apresentam um Deus como um Deus, de fato, que ama o seu povo. Agora, há algo muito interessante que nós vamos analisar aqui em Daniel. Daniel chega ao ponto de ele orar a Deus, por quê? Porque ele estudou as profecias e compreendeu que os 70 anos já estavam a se cumprir. Então, o estudo deve ser acoplado à oração, porque foi esse o motivo que levou Daniel a fazer esta oração intercessória. Então, ele queria interceder para o povo, mas mediante um ponto específico, que era o cumprimento dos 70 anos que, de fato, Jeremias já havia lá descrito. Então, nós só sentiremos a nossa necessidade de interceder pela igreja se nós estudarmos as profecias. Agora, se nós estudarmos as profecias, perceberemos, com base naquilo que a Bíblia revela, que nós estamos a viver próximo dos fins dos tempos. Porque Mateus capítulo 24, por exemplo, nos mostra vários sinais que estão acontecendo no nosso tempo. E esses sinais vamos fazer nós irmos a Deus, buscarmos a Deus em oração. E o que é que nós vamos pedir para o nosso povo neste tempo? Vamos pedir o derramamento do Espírito Santo, para podermos ter uma fé suficiente para poder fazer o quê? Resistir neste tempo que nós estamos a viver. Então, Daniel nos dá aqui um exemplo muito importante. Busquemos a Deus porque sentimos a necessidade. O irmão aqui trouxe os elementos, como, por exemplo, a confissão. Na confissão do Daniel, ele se incluiu, porque ele não considerou os outros mais pecadores que ele. Ele fez a semelhança de
Paulo, eu sou o pior de todos os pecadores, mas nós conhecemos a história de Daniel. Nós sabemos que ele era irrepreensível aos olhos de Deus. Então, ali ele não se encheu de orgulho, mas foi humilde. Por essa razão que nós encontramos também a característica de humildade dentro daquilo que foi a oração de Daniel. Então, essa oração de Daniel é uma oração que nós devemos estudá-la, porque ela contém todos os elementos essenciais que todas as nossas orações devem ter neste tempo. Na minha forma de ver esta lição aqui, louvor, confissão, pedidos e ação de graças, temos que lembrar que estamos estudando uma lição que é a oração na prática. Então, nós até podemos orar, colocar esta ordem na nossa oração, mas a nossa vida não demonstrar este exemplo. Porque, na verdade, quando falamos de louvor, muitas das vezes tem a ver com a experiência que nós temos com o nosso Deus. A nossa vida torna-se uma demonstração de que, de facto, reconhecemos que Deus é Deus na nossa vida. Isso me lembra para as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica diz também a Deus dar glória. Então, dar glória a Deus significa viver em conformidade com a lei de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele fez todas as coisas, sejam elas visíveis e invisíveis. Então, dar louvores a Deus é o reconhecimento absoluto de que sem Ele nada podemos fazer. A nossa vida depende totalmente de Deus, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é. E se de facto Ele é Deus, nós somos criaturas, pecamos, teremos um sentimento de confessar os nossos pecados. Mas a confissão tem que ter resultado. Significa abandono do pecado e permanência naquilo que é a vontade de Deus. E se nós fizermos isso, estamos em condições então de pedir na certeza de que Deus vai responder às nossas orações. Eu quero convidar os irmãos a lermos um pequeno texto. Ezequiel 14, podemos começar dos versos 13. Assim nos diz a palavra do Senhor: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela, e lhe quebrarei o báculo do seu pão, e enviarei a fome sobre ela, cortarei fora dela homens e animais. Embora esses 3 homens, quem são eles? Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas, pela sua justiça, diz o Senhor. Essa lição é importante para nós. Então, as 3 mensagens angélicas são dadas lá, como uma mensagem de advertência a Deus, temer a Deus e dê-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Esta mensagem é dada para que as pessoas acatem de forma individual. Louvor a Deus. Então, se há louvor a Deus, o que acontece com a segunda mensagem angélica? Caiu a Babilônia. Então, como é que cai a Babilônia? Porque as pessoas se arrependeram de tomar o vinho da Babilônia, confessaram seus pecados e saíram. É a resposta da mensagem do 4º anjo do Apocalipse, capítulo 18. Saia dela, povo meu. Eu vejo o segundo ponto como ponto central de tudo isso aí, porque se nós não confessamos, não abandonamos os nossos pecados, significa que nós vamos ter dificuldades de dar graças a Deus. Vamos ter dificuldades de louvar a Deus. Não precisamos realmente confessar e abandonar os nossos pecados para que a imagem de Deus possa ser impressa em nossa vida, ou seja, o seu caráter possa ser revelado por nós, porque em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós adoramos um Deus que nos dá motivos para podermos louvar, nos dá motivos para podermos levantar ações de graças. Mas muitas das vezes as nossas orações se focam no 3º ponto, que é só apenas para fazer pedidos. E quando nós confessamos os nossos pecados, não queremos abandonar os nossos pecados. Apenas só vamos confessar. O que significa que esse ato de ir confessar e não abandonar, não somos levados por uma genuína conversão, mas sim é apenas remorso. Só sentimos remorso, não é uma experiência de arrependimento genuíno, mas precisamos desenvolver essa experiência, porque vai nos levar a odiar o pecado tal como Deus odeia o pecado. E se nós odiamos o pecado, nós não vamos querer praticar aquele pecado. Então nós vamos procurar fugir do pecado e abandonarmos o nosso pecado. E que possamos realmente buscar essa experiência de acordar para fazer oração de ações de graça ao nosso Deus, não só pedidos. Acho que é uma experiência muito interessante e maravilhosa que só será possível
havendo um tempo de qualidade para o nosso Deus. E aqui são colocadas outras perguntas sobre a oração. Acredito que os irmãos viram essas perguntas na lição da quinta-feira, mas eu queria, se calhar, trazer essa questão que diz o seguinte, não é? Qual é o papel da fé na oração? Então, os irmãos são livres de comentar todas as perguntas, se assim o desejar, mas também gostaria que enfatizassem a questão da fé na oração. Porque a pessoa pode orar sem fé. Então, qual é a importância da fé nas nossas orações? Veja, a fé desempenha, na verdade, um papel crucial, um papel fundamental. Porque sem fé, nada podemos fazer. O livro de Hebreus, ao trazer o conceito, a definição da fé, mostra, na verdade, nós temos que ter certeza. Então, quando nós pedimos com fé, de facto, isso se materializa. Deus responde. E se materializa porque nós pedimos e vamos de acordo com a vontade de Deus em relação àquilo que nós estamos a pedir. Várias vezes nós vemos pessoas, Jesus Cristo dizendo que a tua fé salvou. Vai e não peques mais. Então, aqui há uma relação muito importante. Porque sem fé, nada podemos fazer. Mas o que eu quero trazer aqui nessa questão ainda sobre as outras perguntas sobre oração é até que ponto nós podemos fazer oração de intercessão, pedir que Deus intervenha na vida do irmão que, por várias vezes, nós demos uma mensagem de advertência. Ele rejeita essa mensagem de advertência. Será que seria sábio continuarmos a fazer a oração, mesmo tendo-lhe apresentado todas as coisas possíveis? Digo isto me aliando ao texto de Jeremias. Quero convidar os irmãos a lerem comigo o texto de Jeremias, capítulo 7, os versos 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, não ores por este povo, nem levantes clamores, nem oração por eles, nem faças intercessão a mim, pois eu não virei. Não vês tu o que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Estás a falar de um caso em que Jeremias falou ao povo, apontou a cura para o pecado, mas por vontade própria rejeitaram a ação do Espírito Santo. No exemplo claro deste, devemos nós continuar orando alguém, já lhe dissemos, o refrigerante está a matar com as diabetes tipo 2, por exemplo, mas a pessoa continua tomando refrigerantes e ele vê que a vida não está melhorando quanto às diabetes. Então, é sábio continuarmos a orar, mesmo sabendo que a pessoa já disse claramente que não vai deixar de tomar refrigerantes. Já deu o seu caso, por exemplo, de alguém rejeitar a mensagem da reforma de saúde. E acabou dizendo, se de fato esta mensagem é tão importante para poder entrar no céu, então eu prefiro ficar aqui na terra. Então, nessas circunstâncias, podemos nós ainda continuar orando a esta pessoa, continuamos nós intercedendo a respeito dessas pessoas que rejeitam a atuação do Espírito Santo para o abandono do pecado, mesmo sofrendo as consequências. Então, isto é muito delicado, mas temos que compreender essa situação. Eu acho que uma das características impressionantes que nós encontramos na Bíblia, que descreve o caráter de Deus, é a misericórdia. Deus é misericordioso, mas as misericórdias de Deus têm limite. À medida que nós vamos abandonando as verdades que Deus nos dá, nós estamos a alcançar o limite da paciência ou da misericórdia de Deus. É interessante este último ponto, essa última questão que foi colocada. Assim, vale a pena ainda continuarmos a persistir em orar por alguém que, conhecendo a verdade, mas não anda de acordo com essa verdade? O livro de Hebreus, capítulo 10, quando nós lemos a partir dos versos 24, diz assim: E consideremos-nos uns aos outros, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então isso significa o quê? Que à medida que nós vamos recebendo a luz e o conhecimento da palavra de Deus, mas persistimos ainda em andarmos em transgressão à palavra de Deus, chega uma fase em que já não há mais expiação pelos nossos pecados. Até porque nós bem sabemos que o próprio Cristo está neste momento no Santo dos Santos fazendo a obra de expiação pelos nossos pecados. De forma particular, nós podemos ter um momento em que as portas de graças se fecham, à medida que nós fechamos o nosso coração para receber as verdades.
mas de forma geral sabemos também para aqueles que serão declarados finalmente como ímpios, serão ímpios a partir do momento em que Cristo terá terminado a sua obra e eles não terão aceitado o convite para poder andar nos seus caminhos. Então, é importante considerar esse aspecto. Muito bem. Aliado a isso, eu percebo que existem pessoas, na verdade, que a porta da graça já se fechou enquanto ainda estão vivas. Não é? Temos um exemplo do Herodes, não é? A porta da graça se fechou enquanto ele estava vivo. Temos o exemplo do Pilatos também. A porta da graça se fechou enquanto estava vivo. É o que acontece com aquilo que o irmão Oscar acaba de dizer, não é? De pessoas insistidamente ainda permanecer no erro, não é? Mesmo com chamadas de atenção. Agora, uma das outras perguntas aqui, sobre o papel que o irmão aqui colocou, nós sabemos que no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? A oração sem fé é vazia. Isto está mais claro. Então, existe aqui uma ligação entre fé e a oração. Uma das outras perguntas aqui que eu achei interessante, por que orar se Deus já sabe? Não é? Se Deus sabe de tudo. É uma das perguntas interessantes que eu achei. Se Deus sabe de tudo, por que eu ainda devo continuar a orar? Eu me faço a seguinte questão. Se meu pai sabe das minhas necessidades, por que ele não supre as minhas necessidades? Então, se ele injetasse, vou dar um exemplo aqui de dinheiro, se meu pai injetasse dinheiro, mesmo sabendo das minhas necessidades, automaticamente esse dinheiro a mim ia gastar de qualquer maneira. Em outras palavras, se Deus injetasse, digamos assim, bênçãos para mim, se eu não orasse, automaticamente essas bênçãos eu ia gastar de qualquer maneira. Eu acho dessa forma. Então, é importante que nós oremos sim, peçamos a Deus, haja uma confissão sim, haja um louvor e também haja um pedido de graça. Posso dar um exemplo também daquilo que acontece com a minha esposa, não é? Ela pediu uma oração ainda na tenra idade, não é? Nos seus 16, 17 anos. Ela disse as seguintes palavras: Deus, eu quero que futuramente eu tenha um lar feliz. Deus respondeu a posterior essa oração. É agora, quando nós falamos do assunto oração, que ela entendeu que, na verdade, aquela oração que eu fiz na minha adolescência, Deus fez o quê? Respondeu, não é? E outra coisa, por que eu devo dizer à minha esposa que eu a amo, mesmo sabendo? Então, mesmo que ela saiba que eu a amo, é importante que eu diga a ela, para que, de alguma forma, o relacionamento que eu tenho com ela floresça ainda mais. É importante também que eu fale isso com Deus através da oração, porque sempre que nós oramos, existe uma ligação, conforme nós vimos naquela imagem principal, que nós, na medida que nós oramos, as nossas orações vão ser elevadas a Deus. Muito certo. E para finalizar, o autor, dentro desta lição sobre as questões, ele coloca o último elemento, que é saber ouvir, ou seja, como ouvir a resposta da parte de Deus. Ele diz que a forma mais evidente e segura de ouvi-lo é unir a oração ao estudo da Bíblia, no momento devocional. E ele diz: evite esvaziar a mente ou ouvir apenas seus próprios pensamentos, em vez de buscar nas Escrituras a voz de Deus. Para dizer que Deus fala conosco através da sua palavra. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, devemos ir à palavra de Deus. E Deus diz que Ele tem muitas ovelhas que não estão no seu aprisco, mas que no tempo certo irão ouvir a sua voz. Amém. E Ele estará pronto para conduzir a essas ovelhas. Que nós possamos desenvolver uma vida prática de oração, que é unir a oração e o estudo da palavra. Então, é desta forma que nós chegamos ao fim do estudo da nossa lição e esperamos contar com a vossa presença no próximo estudo da lição, que será a lição número 8, onde nós iremos mergulhar mais na questão da fé. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.